Pessoal, ó, eu iniciei a minha série de vídeos onde o título era Eu vou falar de coisas que ninguém tem coragem de falar. E hoje eu vim falar, gente, do planejamento familiar. Poucas pessoas estão falando sobre isso na televisão, no rádio, nas mídias. Eu não sei por que as pessoas deixaram de falar isso. Ainda mais num país igual o Brasil, onde muitas pessoas têm filho assim, gente, ó, à torta e à direito e sem condições nenhuma de ter. Gente, tudo você planeja na sua vida. Você planeja férias, você planeja ir no shopping com a amiga, você planeja ir no cabeleireiro. As coisas mais simples você planeja. Então por que você não planeja também a chegada dos filhos? No seu casamento, no seu relacionamento. Isso tem que planejar sim, porque a gente veio de uma educação passada, de uma educação atrasada, que a gente não precisava planejar filho, era só simplesmente ter, porque se Deus mandar tá bom. Gente, não é assim, tira Deus dessa história. Ó, Deus deu a condição de você ser fértil ou não, mas é você que decide se você vai colocar filho no mundo ou não. Ao contrário do que muitas religiões ensinam, que é da vontade de Deus que nasça, que é Deus que faz os filhos nascer. Gente, você é que faz o seu filho, você é que tem seu filho pela condição fértil que você tem. Mas você tem que fazer isso, gente, com responsabilidade. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui não é para você desanimar, não é para dizer que filho não é bênção. Não, filho é bênção. Mas quando chega, gente, num relacionamento instável, bem estruturado, e você tem que levar em consideração algumas coisas que eu vou falar aqui para poder você colocar filho no mundo. Porque eu tô vendo aí muitas mulheres, homens, colocando filho no mundo aí, mas parece que acha que é um brinquedinho, que é uma boneca, que quando você não quer mais brincar, você deixa pra lá e ignora. Não, gente, filho é pra sempre. Durante os 18 anos da sua vida, você, mulher, você, homem, você vai ter que arcar com as consequências até ele ficar de maior. Será que você está preparado financeiramente, psicologicamente, emocionalmente para ter filho? Ah, Ana Maria, precisa? Precisa sim, porque as religiões ensinaram que é só deixar o filho vir, que é bênção e tá tudo bonito. Só que não esqueça, gente, que a gente tá num cenário do Brasil, de um país cheio de dificuldade. O mundo já não é mais o mesmo. O mundo de antigamente, que seus pais tiveram filhos, seus avós tiveram filhos, pessoas da minha idade tiveram filhos, gente, é outro mundo. Se falava até assim, né? Aquele ditado, onde se come um, come dois. Isso, gente, era no tempo dos nossos avós. Hoje, onde só se come um, só come dois se tiver condições de comer dois, tá? De dar comida para dois. Porque se não tiver, o segundo pode passar dificuldade. Ó, e eu vou colocar alguns motivos que você tem que levar em consideração antes de você ter seus filhos. Não é para você deixar de ter filho. O vídeo, o objetivo disso não é desestimular, não é desanimar, não é demonizar, mas que você faça isso no momento certo e com segurança, tá bom? Olha lá. O mundo está violento. Você já reparou, gente, como a violência está escancarada no planeta? E exatamente no Brasil, por causa das leis que nós temos. Antigamente, uma criança brincava na rua e você podia ficar sossegada enquanto você fazia suas tarefas de casa. Você, mulher, você, homem. Hoje em dia, não. Os filhos estão brincando, você tem que ficar ali de olho. Porque você tem medo de alguém fazer mal, da criança ser sequestrada, da criança sumir. A gente sabe, gente, que a violência e as dificuldades, pessoas ruins sempre existiram. Só que agora está existindo mais porque as pessoas estão fazendo as coisas mais escancaradas e por motivos mais banais. Então você tem que tomar cuidado, nós estamos num mundo violento. Sabe? Não tá fácil para ficar colocando filho no mundo, não. Hoje em dia você sai para trabalhar, você não sabe se você vai voltar. Como que o mundo vai estar daqui a 10 anos, se você estiver vivo? Você homem, você mulher. Hã? Você já pensou que mundo você vai deixar para os seus filhos? Ah, Ana Maria, eu não sei se eu vou estar viva, mas o seu filho vai estar, o seu neto vai estar. E você tem que pensar isso. Outro motivo, ó, os recursos naturais estão escassos. Gente, quando eu falo recursos naturais, eu falo tudo. É escassez de água, é escassez de energia, é dificuldade para se ter as coisas, os bens básicos para a humanidade, alimentação. O Brasil, ele é um celeiro muito grande, só que é um celeiro também de pessoas, de muita gente para alimentar. Muitas vezes o gado, um frango que você cria, não dá tempo nem de crescer, porque precisa bater para alimentar uma população. Até as verduras hoje em dia não dá tempo nem mais ficar no tempo, amadurecer, porque já tem que alimentar logo as pessoas, gente.
A terra não está conseguindo produzir com a mesma rapidez em que está nascendo pessoas. Apesar que eu sei que hoje os casais têm menos filhos, né? Mas ainda a gente tem essa problemática e você tem que pensar isso. Como será que vai ser plantio daqui a alguns anos? A produção de legumes, de alimento, as coisas estão caras, gente, no mercado. E não é só comida, não. É roupa, é sapato. A cada dia que passa, você nunca sabe quanto você vai gastar para comprar a mesma coisa que você comprou a semana passada, o mês passado. Você tem que pensar nisso, você não pode ser irresponsável. Apesar que esse problema talvez não seja seu, mas de planejar a sua família, você tem que pensar nisso com carinho. Você está colocando um filho no mundo. Não é um boneco que depois, quando você não quiser, você deixa para lá. Filho, gente, é para sempre, tá bom? Outro motivo. Sua vida financeira está estável? Gente, às vezes o filho chega num momento em que o casal está desempregado, a mulher só trabalha e às vezes está ganhando um salário mínimo. E filho, gente, traz gastos. O fato de filho ser bonitinho, ser lindo, uma criança, ter aquela pureza, né? É gostoso você pegar uma criança, abraçar, mas isso aí não significa que você vai deixar de ter trabalho, não. Você vê uma criança bonitinha, bem arrumada, às vezes na mão dos pais brincando, por trás daquela criança, gente, tem um pai e uma mãe que tá cheio de olheiras na cara, de tanto trabalhar, de tanto fazer hora extra, para aquela criança ter o básico. E às vezes você, casal, você mora na casa da sua sogra, às vezes você mora na casa dos seus pais, você não tem nenhum teto para morar. Você e seu marido, vocês não têm nem privacidade de casal. E você vai trazer um filho. Pensa bem se você não pode esperar um pouquinho mais. Você tem que pensar, porque por mais que você dê amor, você esteja com o coração cheio de amor, não se sustenta a criança apenas com amor não, tá, gente? Criança precisa de leite, precisa de fralda, precisa de remédio, precisa de atenção. Muitas vezes você vai ter que pedir uma saída no seu trabalho, um atestado, sei lá, para poder levar seu filho no médico, porque você não pode colocar na mão de terceiros o cuidado dos seus filhos. Você está preparado para ter que pegar essa sua criança que não tem nem 1 ano, 2, e ter que deixar na creche, ter que deixar com uma pessoa se você nem sabe se é de confiança, porque hoje em dia, como eu disse que o mundo está violento, né? Você não pode confiar mais em ninguém. Você tem que pesar isso na sua balança. Outro motivo. O casamento muda. Gente, quando um filho entra, o casamento muda. Eu não estou dizendo aqui, gente, por favor, não torça as minhas palavras, tá? Eu não estou dizendo que criança é maldição. Eu não estou dizendo que criança não é bênção. É bênção sim ter criança. Eu também tenho os meus filhos já estão grandes. É uma bênção, entendeu? Mas o casamento, gente, muda quando chega uma criança. Será que você, homem, tem maturidade para poder dividir o amor do filho com você? Ana Maria, mas não tem que dividir? Tem sim, porque a sua esposa, ela vai começar a priorizar o filho, porque ele tá novo, ele depende de vocês para tudo. E antes você, marido, era o único que sua esposa se preocupava, você era o centro das atenções. Agora as atenções, elas vão ser divididas, ou talvez fique até mais para os filhos. Será que você está preparado para isso? Muitos homens, eles piram com isso. Porque eles veem que não tem mais toda aquela atenção. Eu não estou dizendo que você, só porque tem filho, deixou de amar o marido ou deixa de cuidar. Mas agora a sua esposa, ela tem um trabalho dobrado. Você está preparado para contribuir e para entender, né? Às vezes você, marido, você, homem e mulher, vão estar lá junto, namorando, né? Eu não posso entrar em detalhes aqui. No seu momento íntimo, a criança chora porque quer mamar, a criança chora porque tem que trocar a fralda e interrompe aquele clima. Será que você está preparado para lidar com esse tipo de coisa? Porque são coisas que acontecem, gente. Me desculpe, eu sei que muita gente vai me crucificar, né? Mas tem pessoas, ninguém fala sobre isso. A pessoa só fala o lado gostoso, né? De ter aquela criança quentinha nos braços. É gostoso, gente, né? De pegar da mão da criança, ninar ela. Mas, gente, eu não posso mentir para você. Tem esses momentos difíceis, sim. Pergunte para quem tem filho, né? Porque se esse assunto tivesse sido falado com a nossa geração passada, muitos erros teriam evitado. Então o casamento muda, tá? Não venha me dizer, eu tive filho, a minha vida continua a mesma. Se você tem filho e a sua vida continua a mesma, das duas uma. Ou você tá jogando a sua responsabilidade em outros para criar o seu filho, ou você tá criando ele de qualquer jeito. Porque o corpo da mulher muda, o peso muda, o emocional da mulher muda, o tempo dela muda, muitas vezes ela não tem tempo nem para se cuidar. Gente, a vida muda do casal, mas especialmente da mulher.
tá bom? Porque as atribuições, muitas delas são jogadas tudo em cima da mulher. Será que você, homem, está preparado para isso? Em ver que sua esposa, ela vai mudar um pouco mais o peso, que talvez ela não se cuide tanto, não possa passear tanto com você, nem curtir tanto, porque agora vocês têm um filho. E filho não é uma brincadeirinha de boneca, ah, você brinca, depois não quer mais, você deixa pra lá. Não, uma vez você tendo filho, filho é pra sempre. Tá? E vai gastar pelo menos 18 anos da vida de vocês para poder formá-lo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Você tem que fazer essa pergunta. Toda vez que você quiser ter filho na base da emoção, da emotividade, você pergunta para você mesmo: será que eu estou preparado para isso? Porque esse tipo de coisa vai acontecer. Porque é inerente na vida dos casais. É que muita gente não tem coragem de falar sobre isso, porque tem medo do que os outros vão pensar. Tá? Porque se muitos casais falassem sobre isso, se na televisão, se no ensino médio, nas escolas, tivesse uma matéria falando sobre isso, né? Se evitaria muitos problemas, uma gravidez precoce, né? No momento em que a moça ainda mal terminou os estudos, não tem nem trabalho, ela já tem que ser mãe, ela nem terminou de formar ela mesma. Eu acho que devia ser falado isso mais nas escolas, deveria ter uma matéria exclusiva. Não estou dizendo que é para demonizar, gente. Não é para demonizar a maternidade, tá? Mas também não romantizar, porque os dois extremos é errado. Achar que tudo é lindo, é romântico, né? Às vezes você vê na televisão aquela celebridade, não, eu vou ser mãe, mas eu vou ser mãe solo, né? Mas porque ela tem bala na agulha, ela tem condições de pagar 3, 4 babá, e você tem? Gente, eu preciso falar sobre isso, eu não posso mentir. Por isso que a série desses vídeos é o quê? Falar de coisas que ninguém tem coragem de falar. Porque se muitos tivessem coragem de falar o que eu tô falando aqui para muitos casais que estão tendo filhos aí, adoidado e tratando os filhos de qualquer maneira, muitas vezes até tirando a vida dos próprios filhos, gente, eu acho que salvaria muita gente, tá bom? Outro motivo, o casal tem maturidade emocional e psicológico, que esse outro motivo está, né, linkado entre todos. Você precisa, gente, de maturidade para colocar filho no mundo. Se você nem se criou ainda, você já quer colocar o ser humano no mundo? Está preparado? De repente a criança chega no momento em que o casal tá brigando, o casamento não sabe se vai continuar ou se não vai, né? Pode ser casamento de homem e mulher, ou às vezes pode ser também uma adoção, tá bom, gente? Isso aí abrange também quem adota, porque filho adotivo também é filho, é do coração, não importa. Será que você homem, você mulher, não pode esperar um pouquinho mais? Você tá bem psicologicamente, emocionalmente? De repente você pensa que é uma coisa porque você olha a grama do vizinho e é outra, tá bom? Então, isso aqui não é para desestimular você a ter os seus filhos, a formar sua família, que é muito bonita. A família, gente, é uma coisa de Deus, tá? Eu não tô aqui ultrajando, eu não tô aqui jogando pedra. Mas quando você pega algo que é de Deus, maravilhoso, sublime, que é ter filho, mas você tem de qualquer maneira sem responsabilidade, torna-se um problema na sua vida. Eu tenho um filho, gente, olha, quando eu tive meus filhos num casamento sólido, eu tive meus filhos num momento que eu estava tendo todas as condições para que uma criança viesse. Só que isso não impede que você tenha dificuldade. Você vai passar perrengue. Pode ser que seu marido se desempregue, sua mulher perca o emprego, que você viva do básico. Vai ter dias que você pode ser que não tenha o leite, que não tenha a fralda, que você tenha que recorrer a terceiros. É uma coisa, gente, que a gente não quer que aconteça, mas você tem que pensar. São possibilidades que acontecem, tá bom? Filho é muito bom, gente, mas dentro de um casamento bem estruturado. Você é adulto, você tem que ter estrutura psicológica para ter filho. Não basta apenas você ter saúde, você ser fértil, não. E você querer, não. Tá bom? Porque eu tô vendo aí no mundo muitos casais que queriam muito ter filhos, mas quando o casamento foi embora, acabou, os filhos ficaram jogados um de um lado, outro de outro, porque a criança, gente, por mais que ela não saiba dar nome às coisas, ela entende o que está se passando no casamento, ela entende quando os pais não estão se dando bem, e aquilo faz a criança, gente, ter problema na escola também, psicológico, porque ela vê os pais brigando, é muito triste. Eu tô falando alguma besteira aqui? Então eu tô tendo coragem de falar o que ninguém fala, tá bom? Você que pensa em constituir sua família, formar sua família, forme, mas forme com responsabilidade. Eu conheço, gente, pessoas que tiveram filhos assim, sabe, ao Deus dará, 5, 6, 7, não se planejaram, acharam, né, que aquela ideia romântica, e hoje estão aí, né? Criança jogada ao relaxo, ao desprezo.
Vamos ter responsabilidade. Planejamento familiar, gente, é um assunto que tem que ser abordado. Assim, colocado tudo assim nas mesas claras, tá? Tirar esse romantismo, essa mania de romantizar maternidade. Não, gente, no romantismo não é romântico, gente. É uma bênção, mas não é romântico. Tudo na nossa vida tem um lado que você tem que investir. Por exemplo, você quer ter um carro. É legal ter um carro? É. Mas você vai ter que o quê? Pagar gasolina, você vai ter que pagar as peças do seu carro quando quebrar, você vai ter que pagar o IPVA e outras coisas mais que um carro, você sabe que tem as despesas. As pessoas, elas têm as manias de olhar só o lado bom da coisa, mas existe o lado ruim também, o lado difícil. Você está preparado? Então, gente, se você gostou desse vídeo, ative o canal, deixe o seu like, comente aí. Você acha que tem que ter um planejamento familiar, que tem que ser falado mais esse assunto? Porque as pessoas parecem que elas têm medo de falar sobre isso. Tem que falar sim para desmistificar, tá bom? Para tirar a ignorância. E toda vez que você traz uma verdade, você traz um conhecimento, você tira a pessoa da ignorância. Você impede ela de fazer muitos erros, tá bom? Então, se você pode ter seus filhos, tenha. Deus te abençoe. Mas se você está em condições ainda, sua vida está turbulenta, às vezes você está investindo na carreira, no estudo. Será que se você tiver trazer um filho agora para o seu casamento, você vai poder dar toda a atenção que uma criança merece? Isso é o que eu falo com carinho, tá bom? Faça essa pergunta a você mesmo, tá bom? E veja que a finalidade desse vídeo é muito mais para exortar do que para reclamar, né? Eu não vim aqui demonizar nada, tá bom? Muito obrigado e deixe o seu like.